usado, meu Pai, tremendamente nas tuas mãos, Pai. Louvamos, meu Pai, o teu nome, meu Pai, por tudo, meu Pai, o que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Por isso que nessa noite, meu Pai, te apresento, Pai, o teu céu, meu Pai, que vai, meu Pai, fazer uso, meu Pai, da tua palavra, meu Pai. Toma o primeiro e último lugar, Pai, na sua vida, meu Pai. Usa, meu Pai, teu servo, como o Senhor sempre tem usado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diácono Isaías. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra comigo sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 15 a seguir. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Leiamos a palavra do Senhor, que nos diz da seguinte forma: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os seguiram. Amém. Podeis tomar o seu assento. Queridos irmãos, como foi informado, é um culto de missões, né, presbítero? E é bem propício este tema ou esta palavra qual for a lida. Prometo que serei breve em minhas palavras nessa noite, para não cansar os irmãos, pois a mensagem que o Senhor pôs no meu coração é uma mensagem rápida, objetiva, e ela faz com que nós venhamos lembrar o que o Senhor nos concedeu através de sua morte e principalmente através da sua ressurreição. O texto que lemos, que está contido no Evangelho segundo escreveu Marcos, embora Marcos seja o escritor do Evangelho, quem dá a narrativa deste mesmo Evangelho é Pedro. E o que me chama a atenção no Evangelho de Marcos, diferenciado dos outros 3 evangelhos, é que este Evangelho em específico, ele traz ênfase ao poder de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo sobre os demônios. Ele deixa bastante claro como Deus, através de Jesus, destrona Satanás na vida daqueles que estão sendo aprisionados. E o que mais me chama a atenção é que o Senhor Jesus, após sua ressurreição, ele aparece aos 11. Porém, estes mesmos indivíduos que receberam esta palavra da parte do Senhor, quando lemos a partir do versículo 15, nós a encontramos e pensamos no nosso coração que os discípulos estavam na direção correta, estavam andando conforme a vontade de Deus. Mas, quando lemos os versículos anteriores, observamos que após a ressurreição de Jesus, quando as mulheres foram ter com ele, ou com o seu corpo que estava no sepulcro, e o qual tinha uma pedra muito grande na porta, a Bíblia vem nos dizer que elas encontram um varão que ali estava, vestido com um longo vestido branco, e diz: vocês procuram
Jesus o Nazareno, mas ele não está mais aqui onde foi posto, ele ressuscitou. A Bíblia vem nos dizer que aquelas mulheres voltaram e temendo anunciaram que Jesus vivia, porém a incredulidade no coração dos discípulos fez com que eles viessem duvidar daquela palavra. Jesus aparece novamente a 2 discípulos que iam no caminho do campo, e esses voltaram, testemunharam para os demais discípulos, e ainda assim eles não creram. Mas a Bíblia vem nos dizer que quando Jesus aparece aos 11 discípulos, ele lança em seu rosto a sua incredulidade. No versículo de número 14, que está escrito da seguinte forma: e finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou em seu rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não havendo crido que já tinha visto a sua ressurreição. Ou seja, o capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15 ao versículo de número 20, a qual lemos, é uma chamada de atenção da parte do Senhor Jesus para com seus discípulos. Porque eles passaram 3 anos e aproximadamente 6 meses observando, testemunhando, testificando, vendo com seus próprios olhos, e eu me arrisco a dizer, fazendo milagres juntamente com Jesus, e ainda assim não deram crédito na sua palavra. A incredulidade no coração daqueles homens que serviam ao Senhor Jesus em vida fez com que eles não viessem dar atenção na palavra que ele havia dito antes de se entregar. É necessário que o Filho do Homem padeça na mão dos homens, mas a 3 dias mais tarde ele ressuscite. Esta palavra o Senhor falava todos os momentos antes da sua morte, e ainda assim os homens não deram crédito. Eles viram Jesus morrer na cruz, eles viram tirar o seu corpo daquela cruz e sepultarem no sepulcro. A Bíblia nos diz que eles estavam assentados à roda da mesa, tristes, chorando por causa da morte do Senhor Jesus. E uma palavra que talvez viesse trazer alegria causou dúvida no coração deles, porque o coração deles estava endurecido, o coração deles estava incrédulo. Mas o que me chama a atenção é que o Deus que faz promessas, ele tem poder de cumprir todas essas promessas. Por mais que a incredulidade às vezes bata a porta, o Deus que fez promessas, ele não desiste de seus projetos. Eu vou repetir porque parece que os irmãos não entenderam. Deus está falando nesse momento, tempo de crente, tempo na vida cristã, não é sinônimo que você não vai passar por momentos que você vai duvidar. A dúvida, às vezes, ela pode ser mais constante do que você imagina, mas ainda que o coração venha a ser incrédulo, ainda que o coração venha a se endurecer, aquele que entregou a vida na cruz do Calvário, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que te fez uma promessa, aquele que tem planos e projetos na sua vida, em nome de Jesus, esses projetos não serão frustrados. A igreja de Jesus, ela tem potencial de alcançar almas que estão sendo neste momento escravizadas por Satanás. Na verdade, esta é a função da igreja. Após Jesus reconciliar os discípulos consigo mesmo, ele dá uma ordenança. E a ordenança é essa: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele estava dizendo: eu venci, como homem venci, e agora vocês têm que ir e anunciar. Anunciar o que, Jesus? O evangelho. E a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Enquanto o mundo está disseminando uma série de notícias ruins, enquanto o mundo está disseminando diversas notícias malignas, diversas notícias que entristecem o coração daqueles a quem ouve, a igreja de Jesus tem uma função, tem uma missão, e a missão é essa: anunciar boas notícias.
anunciar boas notícias para famílias que estão a ponto de terminar, a casamentos que estão a pôr um fio de acabar. Jesus nos levantou nesta geração para anunciar boas notícias. E as boas notícias só tem na presença de Deus. A Bíblia vem nos dizer, queridos, que depois de Jesus dar uma ordenança dizendo: anuncie o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, ele não exclui, ele não faz acepção de pessoas. Jesus salva tanto o rico, quanto o pobre, quanto o alto, quanto o baixo, quanto o negro, quanto o branco, quanto o asiático. Ele salva a todos que crerem. Mas o mais interessante é que, por mais que o Evangelho seja para salvar, por mais que o Evangelho dê boas notícias, existem muitas pessoas que, ao ouvir a palavra do Evangelho do Senhor Jesus, ainda assim rejeitam. Porém, a salvação, ela é individual. E Jesus diz no versículo de número 16: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. A Bíblia vem nos falar acerca da credulidade, aquilo que você acredita, mas não basta apenas crer. No quesito salvação, Deus dá diversas oportunidades diárias a todos. E o batismo, ele representa um compromisso sério para com Deus. Você observa que João Batista, ele pregava no Jordão, e todos os dias que João Batista se colocava a ministrar uma palavra, a multidão que ali ia ouvir a palavra que vinha através de João, o que mais me chama a atenção é que não era uma palavra de autoajuda, era uma palavra que confrontava aquele que ouvia. Na verdade, a palavra que João Batista ministrava era uma palavra que trazia ajuda do alto, porque essa palavra trazia mudança. João questionava: quem foi que ensinou a vocês a fugir da ira vindoura? Ou seja, os atos do presente momento daquela geração, daquela multidão, ia trazer uma ira sobre eles. E João dizia: quem foi que ensinou a vocês a fugir dessa ira? Mas ele dizia: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento, porque o machado está na raiz da árvore. Ele falava: porque o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, mude sua vida. E aí João batizava nas águas, como um símbolo de morte e ressurreição, apontando para a cruz do Calvário, apontando para o sacrifício de Jesus. E Jesus diz: aquele que crê, que acreditar na palavra que for pregada e for batizado, este será salvo. Aquele que receber a palavra e quiser assumir um compromisso sério comigo, será salvo. Mas aquele que não crê será condenado, porque a salvação, ela é individual. É um desejo que a pessoa tem de abandonar aquela vida que desagrada ao coração de Deus e começar a caminhar em passos largos em direção ao céu de glória, conquistado através da vida de Jesus. O interessante é que não tem pecado que Deus não perdoe. Eu vou repetir. Em Isaías capítulo 1, versículo 18 diz que ainda que teus pecados sejam mais escuros que o escarlatão, Deus os tornará mais alvos do que a neve. E ainda que teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, Deus, o Senhor, os tornará mais brancos do que a lã branca. Não há pecado que Deus não perdoe. Ele continua dizendo, irmãos, quando o crente, quando a pessoa decide que ela quer crer no Evangelho, quer assumir um compromisso sério com Deus, ela alcança salvação. E se não bastasse ser salvo, ele ou ela ainda é adquirido, ele consegue adquirir para si poder do alto. Para fazer a obra de Deus é impossível sem o Espírito Santo. E quando Jesus ele traz a salvação,
ele traz a vestimenta, que é justamente essa, salvação. O crente, ele recebe o Espírito Santo para a salvação. É aquele que ele falou para a mulher que estava à beira do poço: se você crê em mim, você no seu interior vai jorrar uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando o crente recebe o Espírito Santo aqui no seu interior, ele aceita para a salvação. Mas quando ele recebe Jesus, quando ele recebe a salvação, existe a necessidade dele ser revestido de poder para poder fazer a obra missionária. É aquilo que acontece em Atos capítulo de número 2, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio sobre eles um som do céu, veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como as que de fogo, no qual pousava sobre suas cabeças. E a Bíblia nos diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando você recebe o Espírito Santo aqui, é para a salvação, arrependimento. Mas quando você recebe o Espírito Santo aqui, é revestimento, é poder, é autoridade. São dons do Espírito Santo de Deus, o qual ele reparte particularmente como aprovei ao seu coração. E o interessante é que, vindo a salvação, e se você quiser fazer algo buscando a presença de Deus, os sinais seguem como confirmação. Olha só, o versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor Jesus disponibiliza poder. E eu fui pesquisar o que significa a palavra poder. No Google ou no Aurélio significa exatamente isso: possibilidade de. O poder é uma possibilidade, é uma oportunidade que te é dada. Por exemplo, o poder aquisitivo que você tem em mãos, ele te possibilita adquirir alguma coisa que você deseja, quer seja um sapato, uma camisa, quer seja um automóvel, depende do seu poder aquisitivo. O poder que Deus ele disponibiliza à igreja dele, possibilita que através do poder da palavra de Deus, almas venham ser arrancadas da mão do diabo. O poder que Deus dá à igreja, através do nome poderoso de Jesus, ele possibilita que pessoas venham ser libertas das mãos opressoras de Satanás. O poder que Deus disponibiliza à sua igreja, através da sua palavra, através do seu Espírito, ele possibilita que as pessoas que estão enfermas venham ser curadas. O poder que Deus disponibiliza à sua igreja, através do nome poderoso de Jesus, ele possibilita que pessoas venham experimentar o mais de Deus. E Deus dá esse poder à igreja. Os sinais, eles seguem aqueles que creem. E quando Jesus deu esta ordenança, dizendo: vocês têm que pregar o Evangelho, porque eles não vão crer se não ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então preguem a palavra, pregue que eu ressuscitei, pregue que eu estou vivo, pregue que eu faço os milagres, pregue que eu perdoo pecados, que eu transformo vidas. Assuma um compromisso sério comigo, e os meus sinais vão seguir. Em meu nome você vai expulsar demônios, disse Jesus. Em meu nome você vai falar em outras línguas. Em meu nome, em outras palavras, você vai ter poder para obter as almas do inferno e trazê-las para o reino. Quando Jesus disse isso, quando ele abriu o entendimento dos discípulos, quando ele foi levado aos céus, a Bíblia nos diz que eles saíram pregando. E enquanto eles saíram pregando, o Senhor contribuiu com eles. O Senhor agiu para com eles, confirmando a palavra através dos sinais. Sabe o que é interessante, queridos irmãos?
Eu falo isso para encerrar a minha oportunidade. A igreja de Jesus, ela recebe poder através do Espírito Santo de Deus que mora dentro de cada crente. E essa luta, esse conflito que a igreja enfrenta contra o mundo é na esfera espiritual. E é um conflito constante, ininterrupto. Mas o que mais me chama a atenção é que na nossa geração atual, muitos estão desapercebidos acerca disso. O nosso inimigo é uma criatura milenar. Ele é observador, ele é paciente, ele não tem pressa, mas ele sabe a hora exata que ele tem que agir. Observe que ele é invisível e que está nessa terra muito antes de eu e você existirmos. E ele tem pontos específicos que ele ataca. Uma irmã que na oportunidade dela disse que as crianças são o futuro. Ele está agindo em todas as esferas possíveis, porque o fim dele já está decretado. Então o que ele está fazendo? Ele está tentando corromper a pureza das crianças, tentando plantar na mente deles e delas, na mente dos pais, de muitos pais por aí afora, suas doutrinas, seus ensinamentos. E se nós, como igreja de Jesus, não tomarmos uma posição no hoje, não haverá um amanhã. Se nós não despertarmos hoje, o amanhã não haverá, irmãos. Paulo ensina a igreja que estava em Roma dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, e assim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que antes dele falar isso, ele fala: eu rogo a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não existe a possibilidade de obter o poder do alto sem jejum. Não tem como obter poder do alto sem consagração, sem oração, sem leitura da palavra. Não tem esta possibilidade se nós não ensinarmos isso para as nossas crianças. O mundo vai ensinar as doutrinas dele. Queridos irmãos, o versículo de número 4 do capítulo 4 da segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios diz: e o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo Jesus. Ele cega o entendimento, e de 100 em 100 anos ele muda a sua tática. Jesus morre, os discípulos pensam que acaba, só que ele volta ali, ele ressuscita e volta para dizer: olha, eu estou vivo, pregue essa palavra, anuncie essa palavra, no hoje e amanhã terá resultados. Jeremias 33:3 está escrito: clamas a mim e eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Você clama no hoje e no futuro Deus revela. A semente que você planta hoje, Deus, o Senhor, Ele faz ter o crescimento. Um vem e planta, outro vem e rega, mas é Deus que dá o crescimento. E eu profetizo em nome de Jesus: as sementes que estão sendo plantadas no hoje cairão em terra boa, e o Espírito de Deus vai trazer aqueles que estão perdidos. Em nome de Jesus, nesse momento, eu levanto a minha mão para profetizar nesse momento, que o reino das trevas está tendo falência hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que as portas que estão fechadas, Deus irá abrir. As vidas que estão aprisionadas, Deus irá libertar. E se prepare para dar glória dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela. Deus vai entrar com libertação, Deus vai entrar com salvação, Deus vai salvar, libertar. Mas tome uma posição de crente. Renove seu entendimento acerca da obra de Deus. Comece a buscar, comece a jejuar, comece a consagrar. Faça propósito pela sua família. E Deus, o Senhor, vai te surpreender. Os sinais vão te seguir se você crer. Os sinais seguirão aos que crerem. Amém, irmãos?
Aqui eu quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus.